O verbete de hoje, honorário evolutivo, é da especialidade meritologia. O professor Valdo Vieira nasceu no dia 12 de abril de 1932 em Monte Carmelo, Minas Gerais, aqui no Brasil. E dessomou no dia 2 de julho de 2015 aqui em Foz do Iguaçu, onde já estava radicado desde 2000. Ele foi graduado em Medicina e Odontologia e com especialização em Cirurgia Plástica e Cosmética, médico e odontólogo, portanto. Ele é o criador da Conscienciologia. Propositor, então, das neociências Projeciologia e Conscienciologia, foi fundador do Centro de Consciência Contínua, em 1986, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, em 1988, do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, em 1995, dentre outras instituições conscienciocêntricas. Docente internacional da Conscienciologia durante décadas, foi criador também da Cognópolis, aqui em Foz do Iguaçu, onde ministrou tertúlias conscienciológicas, o curso de longo curso, diariamente de 2002 a 2014, e mini tertúlias conscienciológicas de 2013 a 2015 no Tertuliário CAEC. Idealizou e estruturou a holoteca por meio de doação da própria biblioteca relacionada ao tema Consciência e Experiência Fora do Corpo, e o Holociclo, especializado em lexicografia, onde coordenava equipes de pesquisadores no desenvolvimento da Enciclopédia da Conscienciologia, da qual foi o idealizador, organizador e autor de 2019 verbetes, e ofexista. Ele é autor de várias obras, a gente vai destacar aqui algumas, os tratados, projeções da consciência, Projeciologia, panorama das experiências da consciência fora do corpo humano, os 700 experimentos da Conscienciologia, o Homo sapiens reurbanizatus, o Homo sapiens pacíficos, o dicionário de argumentos da Conscienciologia, o dicionário, o léxico de ortopensatas também, inclusive agora vai sair uma edição ampliada, com 3 volumes, o Homo sapiens pacíficos, né, já falei, o Reurbanizatus, dentre outras obras. Então, só para que a gente aqui tenha uma apresentação prévia do professor Valdo. Tá? Bom, definologia. O honorário evolutivo é o bônus que é dado por honra ou mérito à consciência, mini peça interassistencial autolúcida, que presta dedicadamente à interassistencialidade cosmoética em alto nível de holomaturidade quanto à evolução, vindo da parte das consciências mais evoluídas, componentes do maxi-mecanismo interassistencial multidimensional. A pensenologia, nós chamamos atenção para o holopensene pessoal da interassistenciologia, os nexopensenes, a nexopensenidade, os parapensenes, a parapensenidade. Na fatologia, o honorário evolutivo em forma de extrapolacionismo parapsíquico, o retorno em patamar elevado da assistencialidade interconsciencial, os deveres cosmoéticos autoimpostos, a retribuição dos recebimentos, a gratidão interconsciencial. E na parafatologia, destacamos os parabanhos energéticos, a assistência das centrais extrafísicas, os cursos intermissivos pré-ressomáticos, objetivando a formação de futuros dignatários evolutivos. A divisão detalhismo contém 18 máximos. E na remissiologia, nós indicamos, para ampliação dos estudos sobre esse tema e maior articulação de ideias, os seguintes verbetes: assistência sem retorno, edição gratuita, linearidade da autopensenização, perfil assistencial e também voluntário da conscienciologia. A frase enfática que ressalta ou dá ênfase a um determinado tópico dentro do verbete traz o seguinte: quem presta a interassistencialidade cosmoética
em alto nível de holomaturidade consciencial, recebe os honorários evolutivos da parte do maximecanismo interassistencial. A questionologia. Você, leitor ou leitora, vem recebendo regularmente honorários evolutivos do maximecanismo interassistencial multidimensional? Desde quando? A mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens destacou os seguintes tópicos: bônus, brinde, honra, interassistenciologia, retorno, cosmoética, retribuição, gratidão, solidariedade, universalismo, assistência, sinalética, holofilosofia, autopesquisa, interação, autocrítica, ortopensenização, holopensenologia e meritologia. Bom, como eu disse, nós temos aqui hoje uma tertúlia especial, que é uma grande gratificação a gente poder discutir diretamente os verbetes do professor Valdo. Seria muito bom a gente pedir para ele dizer quais são os motivos que levaram a escrever sobre esse tema, né? Mas esperamos aqui, obviamente, a manifestação extrafísica dos amparadores e, quem sabe, do próprio Zéfiro. Mas vamos começar aqui com alguns questionamentos e a proposta, então, é que a gente promova aqui o debate. Então, com a participação dos aqui presentes e, obviamente, também dos teletertulianos e tertulianas. Então, questões vindas de Conceição dos Ouros. Fatologia. Página... Aqui está falando página 5.705. Né? Poderia comentar quanto ao honorário evolutivo em forma de extrapolacionismos parapsíquicos? Bom, eu vou falar o que eu entendo disso, e aí quem quiser complementar. Eu vejo o seguinte: muitas vezes a pessoa, a partir de um trabalho assistencial que ela faz, ela consegue ter um extrapolacionismo ou recebe um extrapolacionismo parapsíquico no sentido de que ela consegue ter uma experiência parapsíquica da qual ela não tem, ela até então não tinha condições de vivenciar. E a partir daquela assistência que ela realizou, ela tem esse extrapolacionismo que, até por essa caracterização, não é algo que ela vai ter novamente naquele momento ou logo em seguida. É algo que foi um ponto que extrapolou, uma experiência, uma vivência parapsíquica, mas que ainda não se consolidou. Então ela tem um avanço, ela consegue ir além do que normalmente ela tem a capacidade, por isso a ideia de extrapolar. Então é algo que vai um pouco além da sua capacidade, e é no âmbito do parapsiquismo. Então pode ser, por exemplo, vamos supor aqui uma experiência de cosmoconsciência. Não é algo que a pessoa tenha a condição dela própria instalar, mas ela pode vivenciar o fenômeno desencadeado, por exemplo, por amparadores, em função ou decorrente de alguma assistência específica que ela realizou. Então, vem esse bônus, é como se fosse uma premiação, entre aspas, através de um extrapolacionismo parapsíquico. Tá? Então, essa seria um aspecto. Um outro exemplo, às vezes, uma assistência que a pessoa também realizou pode desencadear uma rememoração seriexológica. Então, ela lembra de uma condição, de uma vida passada dela, que até então ela não tinha aquele tipo de fenômeno. E aquilo ali pode ser um extrapolacionismo. Então, vamos sempre pensar dois pontos aí importantes. Primeiro, o conceito de extrapolacionismo, quer dizer, extrapola, que vai além. Então, o extrapolacionismo é sempre uma condição, uma vivência, uma experiência na qual a pessoa vai além da sua capacidade. Por isso que está extrapolando, vai além da sua capacidade. Agora, aqui está adjetivado, parapsíquico. Então, vai além da sua capacidade parapsíquica. Ela vivencia um fenômeno, um parafenômeno, que normalmente ela não tem condições ou capacidade de desencadear. Então, ela extrapolou. Obviamente que isso tem um limite, claro.
para não cair, né, a fronteira entre o extrapolacionismo e o processo que acabaria acontecendo de um estupro evolutivo, né? Quer dizer, vai além da capacidade da pessoa, ela não tem condições de vivenciar aquilo e acaba sendo, não gerando um bem-estar ou uma condição favorável. Não é isso que a gente está falando. Então, o extrapolacionismo sadio, evolutivo. E aqui, associado com o honorário evolutivo, essa ideia do honorário é que você tem um bônus. Então, isso pode ser um bônus decorrente de um trabalho assistencial que a pessoa realizou. Tá? Ok? Alguém quer complementar? Eu gostaria, Losh, boa tarde, de contribuir, porque esse extrapolacionismo eu fui saber que eu tive ele quando eu cheguei aqui no tertuliário e eu comentei com o Valdo sobre uma vivência e ele falou, você teve extrapolacionismo. Foi ele que confirmou para mim o momento do extrapolacionismo. Certo. Foi quando eu vim de Santa Catarina, que viajava e vinha pela Argentina toda final de semana. E quando eu cheguei num determinado momento, lá na Argentina, numa rótula, um senhor de moto, né, tinha a esposa dele e ele atrás de moto, e de repente, ele, onde tinha a sinaleira, eu tive que parar para guardar o sinal. E ela foi fazer rotatória e caiu. E ele caiu e ele desfumou. E no momento eu percebi. Nisso, eu estava no carro dirigindo, eu fiquei dentro do carro e eu saí do corpo. E eu vi que eu saí do corpo. E quando eu saí do corpo, demorou, porque ele fechou o sinal, até que veio a ambulância e tudo. E o cara dessomou. E nisso eu fui para ajudar ele na dessoma. Mas eu vi que eu fiquei tão diferente e as minhas energias ficaram tão diferentes que eu nunca tinha acontecido isso. E eu vivenciei esse momento, mas aquilo ficou na minha memória. Eu cheguei aqui e disse, mas o que aconteceu que eu não entendi tudo o que aconteceu ali? O cara dessomou na minha frente, eu saí do corpo e tudo isso. Eu cheguei aqui e eu fui comentar com o Valdo, né? Ele disse, você teve um extrapolacionismo. Você vivenciou, as tuas energias ajudaram aquela consciência naquele momento para a dessoma. Você estava naquele local, os amparadores aproveitaram e você recebeu. E foi uma vivência que nem você falou, é uma vivência que a pessoa passa que ela não tem o conhecimento daquilo. Eu não conseguia colocar, né, dentro da minha conhecimento aquilo que. Mas o bem-estar que aquilo me deu, sabe, foi um bem-estar que depois eu vim até aqui em Foz e eu estava super energizada. É uma experiência muito rica. Aí realmente houve diretamente extrapolacionismo para fazer assistência, dentro do contexto que você viu muito ali da dessoma, e às vezes poderia ser até algo pior, né? E você estar ali presente pode ter ajudado para minimizar até as consequências ali do acidente. Agora aqui, junto com isso, ele caracteriza muito condições como essa quando associadas ao bônus, né, ao honorário evolutivo, decorrente então de uma assistência que a pessoa realizou, e ali foi um instrumento, né, foi durante, podemos até considerar até certo ponto, e a pessoa então vê que ela está recebendo algo que é justamente esse honorário, a partir de um extrapolacionismo. Só para a pessoa conseguir aplicar no seu cotidiano e nas suas vivências. Mas muito bom, casuística é muito rica. Bem legal, Loche, o exemplo dela. E aí, justamente isso que eu queria diferenciar. Eu fiquei pensando que provavelmente o professor Valdo Vieira, realmente esse verbete vem da vivência dele. Então, essa quantidade de extrapolacionismos que ele provavelmente vivenciava é muito diferente das nossas. Numa situação dessa, por exemplo, ela teve um extrapolacionismo bem importante. Mas eu fico pensando como seria o extrapolacionismo do professor Valdo Vieira. É um nível de percepção muito diferente da nossa, né? E eu, pensando nisso também, quando você fez a leitura e a definição, eu pensei na moratória existencial, né? Que a pessoa ela trabalha toda a vida e ela recebe aí um padrão de moratória. E justamente sobre essa frase que foi perguntada, eu queria reforçar de novo, que fiquei pensando em quantos tipos diferentes de extrapolacionismo, além do parapsíquico, a gente teria.
são situações extras que ampliam e que acontecem na nossa vida, né? Em função de toda uma vida já dedicada à assistência. Então, era isso que eu queria que você me ajudasse a pensar e a refletir. Além do extrapolacionismo parapsíquico, a gente poderia pensar em outro tipo de extrapolacionismo? Tem o extrapolacionismo, que é difícil até dissociar do parapsíquico, porque às vezes eles estão muito... Eu pensei em uma coisa só. Sim. Mas, por exemplo, cognitivo. Isso A pessoa tem acesso a uma reflexão, uma cognição, mas que junto com isso já há um processo parapsíquico, né? Não adianta... É um parapsiquismo mental somático. Agora, geralmente, é difícil você dissociar aspectos holossomáticos ou energéticos ou parapsíquicos para uma condição dessa. Você pode falar de extrapolacionismo de situações. Até somática, por exemplo. Você tem uma situação... Mas já é dentro da holossomática. Sim, né? Pois é. O extrapolacionismo, você falou da moratória, né? Moratória, a pessoa ganhou um plus da vida dela e tal, da moratória existencial. Mas já há uma questão aí que é holossomática, não tem jeito. Para ela ganhar essa sobrevida, não é? Seja a maior ou seja a menor, já há um processo que é holossomático. Então, aí com isso já há uma condição parapsíquica, porque existe o aspecto intrafísico, mas também extrafísico, como causa, como fator causal, né? Então, a paracausa que desencadeia isso. Então, é difícil a gente fazer essa dissociação. Agora, pode-se pensar, né? Aí é criar tipologia de extrapolacionismo. Mas é que geralmente a gente fala de extrapolacionismo da pessoa, e aí sempre vai ter algum grau de porque remete sempre a percepções, né? Percepções, sensações, intuições, insights. Então, eu pensava, você falou do holossoma, por exemplo, o próprio corpo, quando existe uma situação grave, o fato ali da mãe retirar o filho que está debaixo do carro, ela conseguir levantar o carro, não deixa de ser... Mas isso é efeito parapsíquico. Sim, pois é. É o efeito Hooke que você está falando. Sim, exato. Mas isso é o processo parapsíquico. Então, por isso que é difícil dissociar, né? Mas a partir do momento que se fala, se tem uma adjetivação, permite outras. Pode-se pensar, teria que ver. A condição é essa ideia nuclear, que é de extrapolar, de ir além do que a pessoa não está habituada normalmente. Beleza. Ok? Continuando aqui. Efeitologia. Página 5.706. Poderia argumentar a respeito do último item, os efeitos potencializadores evolutivos da autoprofissionalização na interassistencialidade cosmoética multidimensional? Olha só, os efeitos potencializadores evolutivos da autoprofissionalização na interassistencialidade cosmoética multidimensional. O que a gente vê aqui é quando a pessoa, ao falar aqui de profissionalização, a gente pode entender isso como uma analogia, ou mais especificamente uma metáfora, né? É um nível já técnico de capacidade, de competência técnica da assistência. É nesse sentido, né? Quando fala, fulano é profissional, não é mais amador. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é a expressão aqui. Então, é a pessoa que já está mais competente, em alto nível, ou alta performance, só que dentro do contexto da assistência. Quando a pessoa atinge isso, que é o que ele está trazendo aqui, os efeitos, o que vai gerar de efeito? A potencialização evolutiva. Então, vamos entender um contexto muito prático. Nós, na questão da proexologia, trabalhamos a ideia de identidade interassistencial. O que vem a ser a identidade interassistencial? É aquela identidade que é determinada a partir do padrão de assistência que a pessoa realiza. Então, o padrão de assistência. Por exemplo, a pessoa atua com a consciencioterapia, então é consciencioterapeuta. Atua com a parapedagogia, parapedagogo. O proexólogo, o progeciólogo, o invexólogo, e assim vai. Então, quando você tem isso, é análogo à ideia de identidade profissional, né? Nós falamos assim, o fulano é médico, ela lá é psicóloga, ele é nutricionista, aquela lá é engenheira, ele é enfermeiro, e por aí vai, né? As pessoas têm, então, algo que as caracteriza, que as define do ponto de vista profissional, daí a identidade profissional.
O mesmo se dá na assistência. Se a pessoa tem alguns critérios, que é continuidade, tempo dentro daquela linha de atuação, um padrão de assistidos, um padrão de problemas que aquela pessoa ajuda a resolver e um padrão no tipo ou na forma que ela traz a solução para resolver esses problemas, a pessoa começa a caracterizar então uma identidade assistencial. Ela se tornou profissional da assistência. Com isso, inevitavelmente, algumas potencializações evolutivas vão ocorrer. Exemplo, a pessoa passa a ter amparo de função regular, técnico, naquela linha que ela atua. Então, o consciencioterapeuta vai ter, obviamente, amparadores extrafísicos para consciencioterapeutas. O proexólogo vai ter para proexólogos. Essa é a tendência. Então, isso ocorre, promove uma potencialização evolutiva muito grande. Outro aspecto que a gente pode mostrar disso daí quando a pessoa tem essa linha de assistência, o seu parapsiquismo tende a ser desenvolvido a partir dessa linha. Então, nesses exemplos que eu estou aqui mantendo, o consciencioterapeuta, na hora que ele está lá no set consciencioterápico, ele vai ter um desenvolvimento parapsíquico maior. O professor de conscienciologia, na hora que ele está dando aula, aquela situação da sala de aula, na relação com os alunos, o amparo de função, ele desenvolve o seu parapsiquismo dentro daquele contexto. O proexólogo, na hora que está atuando com a questão do serviço de apoio existencial, com a orientação existencial em relação à proex, tem o seu parapsiquismo desenvolvido a partir dali, seja uma clarividência, uma clareaudiência ou outros fenômenos. Então, isso potencializa. Outra coisa que a gente pode entender dessa autoprofissionalização na interassistencialidade é a questão de ver pons. Quando a pessoa ela se especializa e se torna profissional de uma linha de assistência, a tendência natural é que ela seja receptáculo de ver pons daqueles temas, daquele tema de assistência que ela atua. Então, é muito mais provável que as verpons de consciencioterapia, em maior frequência, surjam entre consciencioterapeutas. Por quê? Porque é a linha de atuação, é a profissionalização, é o holopensene. Então, o receptáculo maior para verpons de consciencioterapia é entre os consciencioterapeutas. Não quer dizer que outras pessoas que não atuam nessa linha não possam ter, e vai acontecer, mas a quantidade, a frequência maior é entre os consciencioterapeutas. A mesma coisa, a tendência é que a quantidade maior de verpons dentro da serexologia seja entre os serexólogos. De parafenomenologia, entre os parafenomenólogos. Então, essa é uma das potencializações da autoprofissionalização interassistencial. Então, vocês veem, verpom, parapsiquismo específico dentro daquela área, não é? E outras coisas mais. Eu posso trazer um exemplo para vocês, uma casuística que aconteceu comigo. Eu estava numa itinerância logo no início da Apex, e estava, se eu não me engano, era Curitiba. Tinha acabado de dar um curso em Curitiba, e aí chegou um aluno que assistiu o curso. Eu nunca tinha visto ele na vida, e ele chegou para mim na hora, me veio assim, internacional, outros países e tal. Ele é brasileiro. E aí ele fez uma pergunta para mim, o curso já tinha terminado, naquela hora que os alunos se aproximam, né, quando acaba o curso. Fez lá uma pergunta sobre a vida dele e tal, eu respondi e perguntei, você tem alguma coisa do internacional? Olha, eu acabei de voltar do exterior e eu estou me mudando agora para um outro país. Eu não sabia nada dele. Então, aquela informação veio devido ao contexto de assistência que eu estava fazendo. Não tinha uma plaquinha dizendo que ele tinha vindo internacional e que estava indo para o internacional e mudança agora, estava se mudando. Então, isso acontece, isso aqui a gente pode considerar.
é um exemplo de potencialização parapsíquica, que a gente pode associar com a potencialização evolutiva, a partir da atuação autoprofissionalização interassistencial, como foi colocado aqui. Então, de acordo com a temática de estudo, né, daquela área, por exemplo, se você tem um arcabouço mnemônico mais apropriado com aquele estudo daquela área, logicamente que os preceptores, vamos usar aqui da minha área, né, vão utilizar mais dos conhecimentos que ele tem para aflorar as verpões, né, no caso. No caso do professor, que era para preceptor, isso que eu falei, a né? tendência é a pessoa servir de arcabouço para aquela área. Como ela já está ali, naquele holopensene, com continuidade, por isso que o tempo, o acúmulo de tempo, é muito importante nisso. A pessoa que cada hora pula para um galho, ela nunca vai conseguir aprofundar e ter profissionalização assistencial. A profissionalização assistencial, e daí depois decorrer o próprio honorário evolutivo, o bônus evolutivo, ela é fruto da constância, da continuidade. Então, para que a pessoa realmente tenha isso em alta escala, em alta profundidade, precisa ter continuidade ao longo do tempo. É a questão de convergência das áreas, isso é uma coisa, mas a continuidade ao longo do tempo. Sem isso, eu acho muito difícil. Pessoa que é dispersa, cada hora está, por exemplo, numa IC, cada hora está com uma especialidade, ela vai ser muito mais raro de acontecer uma condição dessa. Então, aí vem o diferencial crescendo, né, digamos assim, dos médiums espíritas, né, que normalmente tem alguns que não são estudiosos daquela área. Muitas vezes eles recebiam informações, mas eram superficiais, até porque não era aprofundado dentro da temática, né? Entendeu? E quando nós estudamos, no caso nós, conscienciólogos, que aprofundamos dentro das nossas áreas de estudo, estamos mais, digamos assim, equiparados, né? Com mais um arcabouço melhor de memória para ser acessado, não é isso? Isso, justamente. Ok? Mas pode falar, Dani. Eu achei interessante. Alô, tá saindo? Alô. Melhor trocar. Alô, agora foi. Eu achei interessante nessa área aí da profissionalização, porque a primeira vez que eu li o título do verbete, que são honorários evolutivos, honorário evolutivo, não sei se por causa da questão da minha profissão, né, eu pensei na questão dos honorários advocatícios, né? E aí a gente vai ler a definição, a gente vê que esse bônus, ele extrapola, vai muito além da questão pecuniária somente, mas eu queria perguntar, e eu vejo que o professor colocou assim, bastante no verbete, essa questão do foco na assistência. Então, você focando na assistência, aí que você vai ter a efeitologia e você vai colher esses benefícios. Mas eu queria perguntar para ti, não sei se você lembra, eu não vou lembrar a tertúlia, mas eu lembro que você fez um comentário numa tertúlia, que o professor Valdo até falava que quando a pessoa está dentro da assistência, às vezes ela até recebe, né, essa contraprestação assim, pecuniária. Como é que era isso mesmo? Então, bem, você lembrou bem, eu até anotei aqui, relativo à frase enfática. A frase enfática é essa ideia que uma vez ele comentou comigo. Vou ler a frase enfática e eu retomo isso que você lembrou bem. Quem presta a interassistencialidade cosmoética em alto nível de holomaturidade consciencial recebe os honorários evolutivos da parte do maximecanismo interassistencial. Como você bem colocou, quer dizer, extrapola o processo econômico, óbvio. Aqui é uma metáfora, né? O Valdo usou uma metáfora no sentido de honorário. Então, honorário evolutivo, não é dinheiro. Que pode aparecer em determinados contextos como quantia financeira mesmo, até para viabilizar projetos ou algum tipo de assistência. Pode, naquele contexto, não quer dizer que seja isso somente. Então, o que ele falou uma vez, ainda lá no Rio de Janeiro, na diretoria do IPC, quando ele ainda era presidente do IPC, ele falou assim, olha, quando a pessoa está realizando assistência, sempre o dinheiro vai surgir de algum lado. Há uma espécie de salário cósmico, tá?
Eu até anotei aqui, que é o salário evolutivo, mas o salário cósmico, ele usou essa expressão. Há uma espécie de salário cósmico. Então, se a pessoa está na linha de assistência e está realizando assistência, para que ela continue, ou para que ela efetive aquela assistência em particular, o dinheiro vai surgir de algum lugar, devido à questão do max mecanismo. Então, isso para mim foi muito sério, muito importante, por isso que até volta e meia eu toco nisso, né, quando é pertinente. Porque aí você passa a ter uma visão mais ampla realmente do max mecanismo evolutivo. E como as coisas estão interligadas. Eu costumo dizer, em economia política, se fala muito da mão, né, no liberalismo econômico, se fala da mão invisível do mercado, né? Então, Adam Smith fez essa analogia da mão invisível, que o mercado se regula. Ele deve ser, o Estado não deve intervir o mínimo possível, porque o próprio mercado vai se regulando. Daí a expressão a mão invisível. E quem é de esquerda fala da mão de ferro, né? O Estado é a mão de ferro, pesada. Eu costumo falar que tem a mão invisível dos amparadores mesmo, não é do mercado. A mão invisível dos amparadores dentro desse contexto. Vou dar o seguinte exemplo. Às vezes com a gestão da minha empresa, eu procuro sempre gerir, eu falo isso para o pessoal, a empresa com a seguinte premissa: como atrair o interesse de evoluciólogo e amparadores para a minha empresa? Esse é o meu objetivo. Porque eu parto do princípio que se eu atrair interesse de evoluciólogo e amparador, a empresa vai estar sempre bem. É uma questão de lógica administrativa consciencial. E para isso, o que a gente precisa? O que vocês acham que uma empresa tem que fazer para atrair o interesse de evoluciólogo e amparador? Qual seria a estratégia principal? Assistência cosmoética. Assistência, óbvio, é isso aí. Então, eu procuro ver como utilizar a empresa para fazer assistência. E aí eu tenho vários itens já listados, que não é só o que a empresa faz, mas algumas coisas que a empresa pode fazer que são assistenciais. Desde cortesia e parcerias específicas, trabalho pro bono e outras coisas mais, além do que oferece em si. E aí, teve uma experiência que para mim foi muito marcante, dessa mão invisível dos amparadores, fazendo um contraponto com a mão invisível do mercado. Teve a crise, né, no Brasil, agora, recente, e foi muito interessante que eu tinha um perfil de empresas que são clientes. Mas, de repente, no auge da crise, eu estava num momento em que a empresa estava faturando mais. E eu achei aquilo estranho. Quando eu fui olhar os meus clientes, eu tinha mudado, sem perceber, o perfil dos meus clientes. E o perfil das empresas que eu estava atendendo, que foram surgindo, era dentro do mesmo mercado que eu atuo, só que era uma área do mercado que não sofria tanto o impacto da crise. Falando assim, para vocês entenderem isso de maneira mais objetiva, eu atuo no mercado educacional. Muitas universidades sentiram na hora que veio a crise, né? As pessoas param, trancam a faculdade. Só que de repente eu estava atendendo escolas. Escola, dificilmente o pai tira o filho da escola. Ele pode vender o carro, faz isso, mas ele não para, a criança não para de estudar. Numa faculdade, para. E de repente, naquele período, eu estava atendendo só escolas. Então, eu não fui atrás disso, não foi uma estratégia, mas aí eu vi nitidamente que tinha dedo de amparador. Aquilo veio e ficou claro para mim, que as coisas foram, e eu nem percebi nada. Quando eu comecei a refletir sobre o assunto, para mim veio esse esclarecimento. Então, veja, isso é aquela ideia do salário cósmico. Lembrando que o honorário evolutivo não se restringe ao processo financeiro, tá? Mas eu estou dando um exemplo de uma situação que para mim tem a ver com essa relação aqui. Legal, bem interessante, porque eu lembrei também que você tinha falado isso, e a hora que eu vi que você seria o mediador, eu falei, olha, tá casando, né? Foi tão quando importante. eu vi que foi sorteado, eu falei, não, tem tudo a ver com lógica. Realmente isso daqui, porque essa experiência... Sabe uma coisa que é muito rica nisso, gente, para pensar dessa questão do honorário evolutivo também? Isso lhe dá uma segurança maior na confiança dentro do Max Mecanismo e da equipe de amparadores. Então você começa a ter uma confiança maior. Você começa a ver que o trabalho surge,
as coisas aparecem. Não é pensamento mágico, a gente tem que tomar muito cuidado com o pensamento mágico, ficar, tudo vai acontecer, as coisas vão melhorar. Não é isso. Você tem que estar muito consciente que você tem que fazer a sua parte. Fazer a assistência, fazer a sua parte e ter uma vinculação, uma relação com os amparadores de trabalho em equipe. Eu, particularmente, com os amparadores que eu atuo, que eu considero mais próximos, extrafísicos e tal, e com os amparadores de uma forma geral, a minha postura é trabalho de equipe. Eu confesso para vocês que eu não tenho essa de venerar amparador, eu não tenho. A minha questão é a seguinte: faz aí a sua parte que eu vou fazer aqui a minha. Ombro a ombro. Não, é ombro e para ombro. É ombro e para ombro. Mas é isso mesmo, eu tenho essa postura, é trabalho de equipe. Vocês querem que aquilo ali saia? Então tá, mas eu preciso disso aqui também, vamos trabalhar junto para a gente conseguir. Eu vou me esforçar nisso, mas eu preciso que tal coisa seja complementada. E as coisas vão acontecendo. Então, eu faço dessa maneira, é a minha atitude. E é muito engraçado porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Uma vez, eu lembro também, eu estava no aeroporto aqui de Foz, esperando para embarcar. E eu tinha lá, eu estava com um cachorrinho que eu tinha, que estava doente, chegou depois, tempos depois chegou a dessomar, e eu lá, né, querendo muito que o cachorrinho melhorasse, aquela coisa toda, e eu até mesmo pedindo para os amparadores, né, tal, para que ajudassem ele. Daqui a pouco vem uma voz: mas faça a sua parte, jogue energia. Pronto, né? Tá, não fica só pedindo, joga energia, faça a sua parte. Então, nós vamos fazer, mas faça a sua parte. Então, nós temos que fazer a nossa, trabalho em equipe. Esse trabalho de parceria é muito interessante, né, Loche? Parceria e para parceria. Para parceria. Muito legal. Eu queria voltar àquela primeira pergunta que eu fiz no início da tertúlia, sobre a questão do extrapolacionismo, se existe algum padrão de extrapolacionismo que não seja parapsíquico. Você, conversando com a colega aqui, eu fiquei pensando nisso. Você falou do honorário, a chegada de mais honorários em função do trabalho. Você pode ter extrapolacionismo de oportunidade. Sim. É algo poderia ser. Aí, é óbvio, né? Vamos deixar claro que a gente está fazendo um alargamento do conceito. Sim, sim, tá? sim. Nesse sentido de fazer um alargamento ou a extensão do conceito, você pode considerar, por exemplo, algo que está muito fora e aquilo surgiu uma oportunidade que é ímpar. Aquilo não acontece praticamente nunca. Isso a gente pode até certo ponto interpretar como extrapolacionismo. De uma certa forma, porque às vezes a pessoa necessita, né, tem um trabalho importante que está vinculado a uma soma específica de valor e aquilo chega e resolve aí uma situação bem específica, extrapola de uma certa forma, né? E uma outra pergunta em cima da expansão ou não do conceito é se existe a questão contrária. Será que a gente poderia... Por que eu pergunto isso? Porque o professor Valdo, na página 5707... na 7ª linha de antagonismologia, ou seja, de baixo para cima seria a 3ª linha. Ele colocou ali o antagonismo liame cosmoético e liame sacralizador. Fiquei pensando se existe um padrão. Aqui ele traz toda a questão homeostática, e é esse o conceito do tema mesmo. Mas será que existe um extrapolacionismo baratrosférico, patológico? O que você acha que foi o Holocausto? O que você acha que foi o Holocausto? Boa resposta. Você tem dúvida disso? Simples. Tá aí. Não é não? É. O Holocausto é um exemplo disso. Nunca se criou uma estrutura industrial de assassinato como o Holocausto. Doentio e patológico. Patológico no máximo que tem. Infelizmente. Extrapolou todas as possibilidades humanas. É só para como que eu vou dizer, para a gente entender o conceito que o professor Valdo trouxe, né, de extrapolacionismo, é aquilo que você faz sem ter completa habilidade ainda para fazer falei isso aquilo. antes. Você falou isso, falei, né? Justamente. Por isso que eu falei de extensão do conceito. Extensão do conceito, porque... Estabelecendo que nós estamos fazendo uma extensão, a gente pode usar. Mas o conceito mesmo é isso. Mesmo é esse, eu falei, além da sua capacidade, que você não tem como fazer. E ele fala também Foi da colocado teoria... isso. E nesse sentido, o patológico pode ser feito também, né? Sim. Infelizmente, sim. Infelizmente. É aquele negócio, ao sinergismo patológico, Sim. por exemplo, não é? Amplia. Pegando aí no caso dos nazistas, ali houve um sinergismo patológico.
Você pega, por exemplo, aquele grupo dele mais ligado ao Hitler, o Himmler, que era o chefe da SS, o Göring, que era o chefe da aviação alemã nazista, né, o Göring, Hermann Göring, o Goebbels, Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda, todos, até certo ponto, tinham um nível de genialidade. Agora, patológico. Como que usavam, né? Eram muito inteligentes. O parapsiquismo Agora, patológico. gente, cheio de gente inteligente e fizeram aquilo tudo. Agora, aquilo é extrapolacionismo negativo dos piores. Anticosmoético, Não, né? talvez o pior. Mas que foi algo que é patológico, doentio. Sim, retomando o que a Rosa falou, só para a gente concluir então aqui, na página 5706, em Teoriologia, ele falou da terceira teoria, né? A teoria da forma holopensênica pessoal. Seria aí o ponto específico, né? A pessoa... Teoriologia? Teoriologia. 5706, a terceira teoria. Teoria da forma holopensênica pessoal. Isso. Então, a gente estava falando ainda há pouco de autoprofissionalização interassistencial. Uma das consequências é a formação da forma mesmo. Você começa a ter uma forma dentro daquilo ali. Uma forma holopensênica mesmo. E se você atua numa determinada área, porque a forma não é só o processo geográfico, né? A gente pode falar de uma forma profissional, por exemplo, que a pessoa tem. Mas o mais comum é a gente falar da forma do ambiente, do holopensene do ambiente. Mas você pode ter uma forma muito forte dentro de uma determinada área de atuação. Então, uma das consequências é justamente da autoprofissionalização interassistencial é essa. E aqui me veio, Locha, o trinômio parapsiquismo, intelectualidade e comunicabilidade, na hora que vocês estavam comentando isso, porque isso, trabalhando o que você vem comentando aí, a continuação, essa convergência na área, vai mesmo para a especialidade sua, né? Você pode buscar uma especialidade sua, pode ser de vidas passadas, serexológica. A tendência, a pessoa vai se firmando, aí entra no autorrevezamento. O autorrevezamento existencial pode a pessoa caminhar no aprofundamento de uma linha de especialidade. Não quer dizer que ela não possa mudar, mas muitas vezes ela vai atuar com aquilo fortemente. Tem alguma microfonia aí, tá? Então, por exemplo, a gente até costuma falar nisso. Você definiu uma linha de atuação. Então, tem várias perguntas que a gente faz da identidade interassistencial. Você quer ser amparador de qual função? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente fala muito de amparador de função. Vocês já pensaram, quando vocês dessomarem, estiverem no intermissivo, vocês vão ser amparadores de qual função? Eu quero ser amparador de PROEX. Mas assim, Loche, dentro desse contexto... Só mais uma pergunta. Vocês já pararam para pensar, vocês querem ser professores de qual disciplina do curso intermissivo? Olha que eu estou botando a barra lá em cima, né? Não estou nem falando de ser aluno de curso intermissivo, estou falando de ser professor. Não sei se na próxima, na outra, mas em algum momento você vai poder ser. Então a pergunta é, você vai ser professor de qual disciplina? Porque o professor da disciplina, de uma disciplina do curso intermissivo, aquilo não foi sorteio, gente. Aquilo não foi aleatório, aquilo não foi acidental, e aquilo não foi de uma vida. Para a pessoa chegar e ter autoridade moral, bagagem, para poder ministrar aulas extrafísicas no curso intermissivo, ela manteve a constância de assistência, naquela área de assistência, muitas vidas. Aí a identidade a identidade extrafísica também, a para-identidade. Lógico. Vai definir muito isso. Você pode falar como é que você constrói isso, ligado com a construção da forma holopensênica e ligando ainda com aquela questão do extrapolacionismo, ou seja, qual é o papel do extrapolacionismo, se é promovido por amparador ou se é fruto da sua própria, do seu próprio trabalho, enfim, na evolução dessa constituição da forma holopensênica em prol disso que você está falando. Da identidade interassistencial. Você pode dar uma... Posso, vamos lá. Você quer fazer a correlação da forma... Com
com o papel do extrapolacionismo nisso, né? Porque senão a forma fica estratificada, correto? Sim, sim, sim. Então, como é que funciona isso? Eu vejo assim, ó, aqui até o contexto que o Valdo trouxe é o extrapolacionismo como uma das formas de honorário evolutivo, quer dizer, a pessoa teve o bônus, né? E até comentei algumas possibilidades. Uma delas é, quando a pessoa está numa linha de assistência, a tendência é ela ter as verpons associados àquela linha de atuação. Então, por exemplo, você está aí vários anos à frente, junto com a Dulce, desse trabalho da enciclopédia. A tendência é ter um número maior de verpons de enciclopediologia com vocês e a equipe de vocês. Não quer dizer que outras pessoas não possam ter, e tem, mas a frequência, a quantidade, a profundidade, normalmente, maior vai ser por vocês que estão atuando nisso. Então, tem uma função dentro dessa linha de atuação, constitui uma forma, porque vocês estão, com o passar do tempo, até se a gente pegar no conceito mais restrito da forma enquanto ligado ao aspecto espacial, né, geográfico, vamos supor, aqui tem uma forma, não é? Então aqui tende a desencadear muito mais, por exemplo, verpons, do que se você fosse fazer isso numa lanchonete no centro da cidade. Então há uma convergência ao sinergismo. Então a forma pode ajudar no extrapolacionismo, tá? Ela predispõe o extrapolacionismo, tanto é que o holociclo, holoteca, mas vamos pegar os laboratórios do CIAEC. Às vezes a pessoa vai ter o extrapolacionismo parapsíquico dentro do laboratório. Por quê? O laboratório tem uma forma. Você tem lá laboratório com 500 experimentos sobre sinalética. A pessoa entra lá, a tendência, ela está mais predisposta, quer dizer, o ambiente está predisposto a fazer com que ela tenha aquilo. A mesma coisa, holoteca. A pessoa vai escrever um verbete, vai para a holoteca, o ambiente, a forma holopensênica da holoteca predispõe para que ela produza. Então, se a pessoa tem noção disso, ela vai vai chegar num conceito que o Valdo trouxe, você deve se recordar, Rosa, que eu acho que pega o que você está querendo, que a gente pode fazer, eu não vou dizer matar um coelho com uma cajadada só. Vou falar, vai assistir um coelho com uma tare só, 2 coelhos com uma tare só, que é o seguinte, você vai juntar a ideia de forma, extrapolacionismo e assistência de identidade sua, né, a sua especialidade, em que conceito? Residência proexogênica. A residência proexogênica, veja só, é um verbete, inclusive, né? Eu não sei se ele chegou a trazer o verbete, trouxe, não trouxe? Residência proexogênica. A casa dele era uma residência proexogênica, onde ele produzia os tratados e os verbetes, certo? Olha só, a casa, ele criou a forma holopensênica, a linha dele de atuação e, obviamente, os extrapolacionismos, quer dizer, dentro da residência proexogênica. Você tem uma convergência de tudo isso ali no mesmo ambiente, né? Esse extrapolacionismo, ele revitaliza, não só revitaliza, como movimenta, né, a forma holopensênica. Isso que você falou, o dinamismo dela, né? Porque o extrapolacionismo, eu acho que você está ressaltando, é muito importante, porque já é uma pré-condição, né? Se extrapolou, já saiu do convencional, não é? Então você tem razão de ressaltar isso, que às vezes não fica muito nítido. Quer dizer, se já está havendo extrapolacionismo, já saiu do convencional. Agora, o ideal, para a gente dar um enrosco nisso tudo, é o seu convencional ser o extrapolacionismo. O Valdo era isso. Todo mundo que acompanhou o Valdo era uma constante sequência de extrapolacionismo. O tempo todo ele tinha extrapolações. Tanto que naquele documentário sobre a vida dele, eu falo, o meu depoimento lá, eu falo sobre isso. O Valdo, todo mundo aqui, a maioria que teve contato com ele, se recorda. Quando você pensa assim, agora vai dar uma tranquilidade, né? Ele vinha com um mega, ultra, hiper projeto, né, conscienciológico e tal, e era sempre assim.
E foi até o último momento. A última atividade dele aqui, que foi no tertuliário, foi da tertúlia especial do baile, né, da noite de gala mnemônica, não é? Então, veja, ideia dele. Então, extrapolacionismo de novo. Né? Então, isso que é interessante. Mas fala, Chacalope. Bom, Loche, me chamou a atenção aqui, eu queria chamar a atenção a 2 pontos do verbete, que o professor Valdo ele trata justamente sobre essa questão do mérito, né? A meritologia, e o verbete ele é homeostático, mas ele chama atenção na página 5708, que na maniologia, o desvirtuamento bioquímico do holopensene na toxicomania. Então, é aquela questão, a gente está mexendo com coisas grandes e ele chama a atenção do processo da toxicomania. Eu lembro que até alguns momentos aqui... Só uma coisa, até porque essa sessão, ela geralmente ela é... Sim. Não é sempre, mas geralmente ela é patológica. Sim, então, sim, ela é patológica. Inevitavelmente, né? Maniologia, geralmente... Mas eu estou querendo entender por que ele chamou atenção sobre esse aspecto, entende? Quando que a gente percebeu, por exemplo, ele chegava a discutir sobre a questão de não tomar café. E ele colocava... Existem pesquisas que falam que o café ele tem umas 600 toxinas, basicamente. E é lógico que tem gente que é mais tolerante, tem gente que é menos tolerante. Mas isso tem um impacto. E ele comentava da importância de não usar o café. É um exemplo de um processo de, até certo ponto, toxicomania, né? E eu queria que você explorasse um pouco mais sobre isso, que se debatesse um pouco mais sobre quais outras variáveis, né? A gente sabe que tem outras variáveis, por exemplo, incenso, uso, né, até mesmo de produtos de limpeza também pode se criar um processo de tóxico, mas a mania tem a ver com o vício de determinados níveis. É lógico que tem gente que tem vício de incenso. Tem, né? Ou seja, que gosta... mania já entra o vício, mania, inevitavelmente. Exatamente. Agora, dentro da área da bioquímica, aí você tem... É um universo isso, né? Você tem o problema do açúcar, o problema do sal, você tem uma série de coisas que podem entrar dentro no contexto aí de toxicomania do ponto de vista bioquímico. Fora o tradicional, o mais evidente, como drogas, de uma forma geral. Né? Que é o mais até remédio mesmo. Tem gente que é viciada em remédio. Ou adrenalina também pode ser. É o risco maníaco. Então, o risco maníaco entra nisso, né? O processo hormonal, e não só hormonal, né? Mas neurotransmissores e tudo. E entra também nessa condição também. Aí tem que ver o contexto do extrapolacionismo, do honorário evolutivo. Isso, exatamente. O que eu vejo dentro desse contexto que ele trouxe, talvez aí seja a sua dúvida, é o desperdício do honorário. Ô, Loche, Tá? André, Desperdício do honorário evolutivo. sabe o que eu assim, pensei quando eu li isso? Do desvirtuamento do parapsiquismo, via tóxico, sabe? Isso, Como o pode Santo ser. Daime. Foi isso que eu pensei. Porque tem muita gente que acha que o Santo Daime e outros tipos de químicos podem ajudar a pessoa. Não, é uma boa associação isso aí. Eu associei com Pode isso, caminhar por aí. entendeu? Por causa que ele falou Isso. desvirtuamento, Que né? isso Exatamente. causa, não é? Porque como é honorário, O LSD, como é né? devolutiva, né? Evolutiva, eu pensei nisso, nas muletas As muletas. bioquímicas. entendeu? Essa questão do parapsiquismo e a condição bioquímica é muito séria mesmo. A Rosa lembrou bem. Você tem aí toda essa parte LSD e outra, que eram drogas que as pessoas às vezes iam atrás justamente para poder ter potencializar a extrapolação. Né? Só que é uma extrapolação patológica porque ela não fica pura. Por exemplo, toda condição de extrapolacionismo parapsíquico, que a pessoa tem um extrapolacionismo mesmo, a partir da droga. Né? O LSD acabava gerando isso também. Ela vem somado com alucinações, processo onírico. Por isso até que o Valdo nunca falou, olha, não dá para utilizar. Ele chegou a fazer experiência. Vocês sabem que o Valdo chegou até a fazer experiência com isso. Mas ele viu que não dava, porque misturava, ele descartou tudo isso, porque
você tinha o fenômeno poluído. Então, o que adianta? Você não vai saber se é sonho, se é o processo então onírico, se tem alucinação no meio, não adianta. Aí a questão do santo daime e outras coisas mais. Isso também entra na questão. Então, isso foi muito defendido, muita gente utilizou e fez muito desvirtuamento. Você pega, por exemplo, até na cultura pop, né? Vocês sabem que o The Doors, o grupo The Doors, sim, são as portas, né, a tradução, isso é decorrente do livro do Aldous Huxley, sobre, o livro era As Portas da Percepção. Então, por isso que o The Doors deu o nome para o grupo, porque o livro é dos anos 50, né, e em plenos anos 60, todo mundo querendo ter suas experiências, vem o processo parapsíquico, então era o momento que estavam usando essas drogas, e o The Doors vem isso, que é abrir as portas da percepção. Okay. O Huxley teve experiência nesse sentido. Parapsíquico. Só que com o processo das drogas, isso não é o ideal. Só antes de você falar, André, só para fazer o link com o que você falou. Ontem, quem mediou foi a Adriana. O verbete foi justamente sobre o afloramento parapsíquico. Me lembra que uma das últimas perguntas faladas foi exatamente isso, a questão do extrapolacionismo parapsíquico distorcido. Distorcido, aí não adianta. Exatamente. As drogas levam a isso. Aí eu acho que é bem interessante o que ela trouxe. Nessa linha. Que pode ser, não sei se é a única que você abordou por outra, mas é uma vertente interessante. Sim, outro aspecto é a questão da exemplologia, que ele dá 2 exemplos que são, assim, bem avançados, né? Ou seja, o honorário evolutivo do tenepsista e o honorário evolutivo do fiexista. Isso. Então, ele joga lá para, né? Ou seja, querendo ou não, são exemplos arrojados. Eu tenho 2 exemplos de tenepsista. Ainda não cheguei na UFEX. Estou fazendo força para eu chegar lá. 2 exemplos que eu posso trazer para vocês. Eu estava na TENEPS e aí, de repente, ao final dela, veio nitidamente uma imagem de uma cidade destruída e me veio a ideia de que aquilo tinha sido destruído por água, pelo mar. Okay. Mas eu não via o mar, só via os destroços das casas. Saí da TENEPS, eu faço TENEPS de manhã. E aí saí da TENEPS, tomei café e fui ver o jornal que eu digo pela internet, os jornais. Escrito. Quando eu abro para ver as notícias do dia, primeira coisa, tsunami no Japão. Eu tinha visto aquilo. E eu vi que tinha, na hora, quando eu vi os destroços, não vi água. Eu vi, isso aqui foi destruído pelo mar. Na hora, foi o dia, foi quando teve aquele último tsunami no Japão. Não estava sabendo de nada, a coisa aconteceu, não tinha visto nada, não tinha notícia nenhuma ainda. E quando eu saí da TENEPS, fui ver, tinha acontecido. Sim. Eu tenho ligação com o Japão, sim, né? Então isso já facilitou o rapport. Mas para mim, isso foi um bônus da TENEPS que tinha sido feito. Até com o desenvolvimento parapsíquico. O outro foi uma condição também na TENEPS. Eu estava escrevendo um material que faz parte de um livro que eu estou fazendo. E eu estou lá na TENEPS, no finalzinho da TENEPS vem o parágrafo que eu tinha mexido no dia anterior para eu fazer um adendo lá sobre tal coisa. Nítido. Vê assim, tinha que fazer isso aqui, complementar a ideia e fazer uma diferenciação daquele conceito com outro conceito. Veio na TENEPS. Para mim foi um bônus. Sim. Foi um bônus e tal. Agora, um outro aspecto que também chamou a atenção na efeitologia, 5ª linha, o último ponto ali, o efeito escudo protetor da ortopensinização. Então, é justamente aquela ideia, a gente estuda do estágio vibracional como defesa, o encapsulamento energético também, mas ele chama a atenção aqui do efeito da pessoa ter o ortopensene, né? Ou seja, que isso cria esse escudo protetor, né? Então, é uma coisa que é relevante aí dentro desse aspecto. Na sua pesquisa de segurança, profilaxia, talvez isso aqui seja a coisa mais séria que você deveria estudar. Né? Porque se você tem a ortopensenidade, acabou. É a condição mínima do desperto. Porque aí não te atinge. E é na pensenidade, né, que é a essência da consciência. Então, eu acho que isso aí, do ponto de vista de segurança, por isso que ele está falando de escudo, é a coisa mais séria, porque
você não vai ser, vamos dizer assim, manipulado, vai ceder, vai enfraquecer naquilo que é patológico, naquilo que é errado. Então, é a ortopensenidade que lhe dá emancipação, que lhe dá maior autonomia. Você não tem canga. Você está com ortopensenidade, entendeu? Para mim, dentro dos seus estudos, é a coisa mais séria que você devia estudar. Pensando assim, o seguinte, que a questão é como a especialidade é a meritologia, né? Veio a ideia assim que quando tu entra no fluxo assistencial cosmoético, né, ocorre muitas coisas, porque ali na fatologia ele coloca assim as ações policármicas, que me chamou a atenção essa questão, os deveres cosmoéticos autoimpostos. Eu fiquei pensando na TENEPS, né? Pode ser um exemplo, será? Deveres cosmoéticos autoimpostos? Pode, claro. Porque em seguida, assim, ó, o que também fiquei meio intrigado, que é a retribuição dos recebimentos. Como será essa questão, né? Vamos lá. Você trouxe 3 questões em uma, né? Exato. Shampoo, condicionador e anticaspas. Não, mas é que... Isso aí são as estratégias, assim. Não, eu quero só fazer uma pergunta. Tem 10 perguntas dentro daquela, né? Então, como dizia o nosso amigo Jack... Por partes. Vamos por partes, né? Isso. Então, vamos lá. Vou pegar de algumas coisas aí que você falou. Vamos lá, você quer falar na ordem? Não, e as ações cosmoéticas, né? Ações policármicas, né? Aí é o processo da assistência mais ampla que você vai estabelecer. Vale lembrar o seguinte, o policarmo é quando você saiu de um grupo específico. Você não está só num grupo, você está em vários grupos. Esse é o exemplo da TENEPS, nesse caso? A TENEPS, o Valdo já considerava que é a abertura da conta policármica. É o grande exemplo disso, porque você já está saindo do seu processo só grupal ali e está expandindo além da fronteira, né? Está indo para além disso. Então já seria um marco na abertura. Não quer dizer que predomine ainda na sua atuação, mas você já está começando a ter uma ponta nisso daí. Agora, você falou dos deveres autoimpostos. Cosmoéticos, né? Hã? Os deveres cosmoéticos. Essa é a noção de deontologia. Tem uma linha da filosofia que é o estudo do dever, né? É a deontologia. A deontologia, então, é aquilo que você tem noção clara como um dever para você. Eu costumo falar que na proexologia nós temos que entender muito da deontologia. E a deontologia, ela se dá, a motivação deontológica, ela se dá pela noção de responsabilidade. A noção de responsabilidade é muito séria, muito importante no contexto nosso de atuação. Porque se você não tem isso, você tende a cair na negligência, na omissão. Então, a deontologia é o que permite, ou a consciência mais ampla da deontologia é que permite esses deveres autoimpostos. Porque é você, o seu senso de responsabilidade. Entende? E aí, os contextos é que vão indicar. Às vezes é uma manifestação numa reunião, às vezes pode ser um position paper, às vezes vai ser você assumir a liderança de um trabalho. Você vai buscar isso. Diante dos fatos, dos contextos, você vê que você tem que tomar uma atitude. Então, isso é o processo de autoimposto. Entende? O compromisso pessoal que você tem com aquilo. Isso é muito sério, de conscientização. Eu vejo assim, eu pelo menos, a maioria aqui, já tem bastante tempo de conscienciologia, acho que nós somos de uma geração que chegou na conscienciologia que era muito mais compromissada. Hoje, o nível de compromisso que a gente vê do pessoal que está chegando ainda é muito pouco. Qualquer coisinha, não, eu tenho que fazer tal coisa, não tem um nível de dedicação maior. Talvez isso volte, a gente vai melhorar enquanto grupo e haja uma conscientização maior. Mas, né, a Rosa está aí também há muitos anos, Chatalov, vários aqui, né? Nós sempre tivemos um nível de dedicação, de compromisso, e muitas vezes sem as condições mínimas, entre aspas, para poder fazer aquele trabalho, e o trabalho saía. Então, eu acho que a gente agora tem que retomar isso num nível maior, sabe? Tem que retomar isso.
Um exemplo que eu coloco, que eu estou muito satisfeito, que agora, esse final de semana, foi a inauguração da TV Cognópolis. Estava pensando justamente isso. É um mega feito nosso, grupal, mais especificamente a partir do César, sua equipe, né, Malo, o Emanuel e outros lá, mas é um grande feito de Max Proex. Gente, quem conheceu lá no início, há muitos anos a gente estava querendo e torcendo para ter um programa. Não, primeiro era ir nos programas de TV. Depois poxa, a Conscienciologia poderia ter um programa de TV. Nós agora temos uma TV Cognópolis. Agora veja essa questão do o dever autoimposto. Eu acho que com isso, para mim, eu considero um dos mega projetos que a gente realizou na história da Conscienciologia. Esse final de semana, nós estamos falando de anteontem, domingo, que entrou no ar, foi um momento histórico. Acho eu que muitas lideranças deviam estar lá e não foram. Concordo, plenamente. Entendeu? Acho que muitas lideranças nossas da Conscienciologia, a gente sabe, o pessoal tem compromisso, um está itinerante, está viajando, mas muita gente eu acho que não estava, deveriam estar lá. Isso é o senso de responsabilidade. A sua presença, não interessa cargo, você, naquilo que você representa, por um momento desse é muito mais importante. Então eu estava comparando, por exemplo, nós tivemos a inauguração do hotel, um grande feito. Na inauguração do hotel, teve até o prefeito da cidade. A TV eu considero muito superior ao hotel. Eu falei isso para o César, a TV é muito mais sério do que o hotel. Muito mais. Eu acho que tinha que estar todo mundo vindo, gente de fora, vindo aqui. Então, nós precisamos ter esse senso de responsabilidade, consciência das coisas que estão acontecendo. Concordo. Entendi. Porque a TV Cognópolis, para mim, eu até comentei isso lá, a televisão, pegando o lado bom da televisão, ela teve momentos muito sérios ao longo da história. Um deles, vocês sabem que a televisão foi responsável pelo fim da Guerra do Vietnã. Foi a partir da atuação dos repórteres de guerra lá, mostrando aquela realidade que estava acontecendo, morrendo os americanos, que a opinião pública estadunidense fez muita pressão e a guerra acabou finalizando. Não foi o único fator, mas a televisão, todo mundo sabe, teve um papel muito grande nisso. A televisão teve um papel muito grande na queda do Muro de Berlim. Não foi o único fator, mas teve uma participação muito importante. A internet, recentemente, teve um papel muito grande a partir das mídias sociais, e a TV Cognópolis já surge também com a versão na internet, na Primavera Árabe. A internet teve muita força nisso. Do tudo que a gente viu aí no mundo árabe recentemente, a Primavera Árabe, por mais que algumas coisas retrocederam, mas outras ficaram. Isso já mostrou a força que tem da comunicação. Agora, dentro desse contexto, qual é o contexto da TV Cognópolis? Qual seria? Chama-se REUBEX. A TV Cognópolis, ela vem como uma grande força em amplificar o trabalho da reurbanização extrafísica e de conexão de intermissivistas. Porque muita gente vai chegar a partir da TV Cognópolis. E muito da nossa assistência vai ampliar devido à TV Cognópolis. Então, eu espero logo, logo, Rosa, que a tertúlia seja transmitida ao vivo também pela TV Cognópolis. Vai ser, né? Já está encaminhando para isso. Então, gente, vai ser o máximo. A pessoa ligar a TV e está lá, a gente lá discutindo, e as tertúlias do Valdo também, e dos outros verbetógrafos todos, o que já passou, e ao vivo na TV. Entendeu? Então, isso aí é um grande marco dentro do nosso momento histórico. Nós temos que dar valor para isso, né? Nós estamos vivendo um momento, não só é um momento histórico, mas nós estamos fazendo história. Sem cair e achar que a gente é o máximo, povo eleito, nada disso, bobajada. Mas que está sendo feito um grande trabalho, está. Então, as lideranças nossas, o pessoal tem que aparecer com peso maior, vamos lá, todo mundo participar, isso é importante em momentos como esse, como um mega projeto como foi, né, a inauguração agora da TV Cognópolis. Ô, Lote, só assim, a retribuição essa aí, tu quer dizer que
que está comentando, do uso recebimento, seria tipo os aportes que a Conscienciologia hoje está recebendo, né? Então, de um modo geral. A técnica da retribuição, o Valdo começou a falar disso mais ostensivamente quando lançou em 1997 o manual da ProEx. Ele colocava lá 2 técnicas naquela época para ajudar a pessoa a identificar a sua ProEx. A análise dos trafores e trafares, quer dizer, a autoconscienciometria, e a retribuição, a técnica da retribuição, que era justamente a pessoa ver o que ela precisava retribuir. Foi para entender essa técnica que eu cheguei no conceito de aporte existencial. Então, a interação dos recebimentos, já é uma expansão disso, você recebe e você retribui. O que você retribui? Decorrente daquilo que você teve como aporte. Então, a relação é aporte e retribuição. Tá? Então, tem essa relação. E muitas vezes você pode se sentir com um dever de retribuir. É o que eu costumo falar, né? A gente fala muito de dívida kármica dos credores. Mas a gente trabalha um conceito, até no balanço existencial a gente trabalha esse conceito, ampliando, que também tem os merecedores. Que é aquele que você tem uma dívida de retribuição. Não uma dívida de compensação ou do dano que você causou. Que eu posso ter criado alguma coisa negativa para a Adriane. Eu tenho uma dívida com ela que eu tenho que consertar. Isso é uma coisa. Mas outra coisa, a Adriane me ajudou em determinado momento da minha vida, eu tenho uma dívida com ela, que eu quero retribuir. Entende? Já é um outro nível, mas existe. Né? Mas fala, você queria comentar. Eu queria, lógico, eu cheguei aqui atrasada, sou retardatária, não sei se já foi comentado, mas você chegou a falar no verbete aí, residência proexogênica, né? E aí lá na página 5707, binomiologia, na terceira linha de baixo para cima, ele traz aí o binômio base intrafísica holopensene interassistencial. Isso. Aí eu queria dar uma aprofundada, né, nesse binômio em relação ao tema do verbete, que é o honorário evolutivo. Você já comentou alguma coisa aí, mas eu acho que dá para a gente aprofundar, né? Um pouco na pergunta da Rosa tinha relação com isso, quer dizer, a residência proexogênica, como você mesmo já viu, sendo a base, né, intrafísica da pessoa para desenvolver o holopensene interassistencial. Mas é óbvio, isso serve, por exemplo, para atuação de ICs. Quando você tem uma base, a gente sabe disso, quando uma IC, num local, por exemplo, vai ter uma unidade e consegue ter uma sala, ter uma base física, é outro patamar de trabalho assistencial. Enquanto não tem ainda um ambiente para os voluntários se reunirem, para estarem tendo aulas ali frequentes, aquilo não consegue ter um nível de maior alcance assistencial. Então, a base propicia criar a forma holopensênica, criar um holopensene muito mais consolidado de atuação naquele ponto. Isso é sério porque até em estratégia de instalação de campus conscienciológico, né, o Valdo sempre indicou que deve ter gente morando lá dentro. Então deve ter uma base mesmo aí até residencial para que aquele campus possa realmente acontecer. Entende? Então sempre essa foi uma estratégia. Por quê? Ali começa a ser o local para onde vai da onde vai se originar todo o processo assistencial. Por isso que o local é muito sério, a forma holopensênica é muito séria. Então, os laboratórios, como a gente falou, otimizam tudo, porque já tem um holopensene especializado naquele aspecto, naquela vertente. Então, aquilo potencializa, porque o tempo todo nós somos influenciados pela energia. Então, não só retira energias que dificultam, como traz energias que facilitam. Entende? Então, acho que é por aí. Ok? Tá? Lógico. Você falou de retribuição. Algumas pessoas perguntaram como que eu fazia e por que eu estava participando dos verbetes, especificamente do professor Valdo, e participo um pouco menos das demais tertúlias. O foco é exatamente esse. A intenção é retributiva. E aí, sem querer fazer jogo nem chantagem, eu estendo o convite novamente para todo mundo que participa da Cognópolis aproveitar a oportunidade, porque são 29 verbetes, né?
A gente está recém no 7º, se eu fiz bem a conta, né? Então, ainda tem aí vários verbetes que dá para participar. E a gente percebe que, claro que a participação online é super importante, mas estando aqui no local é diferente. Então, fica aí a sugestão. Nós estamos hoje é o 6º verbete, né? Dos 29, né? 6º verbete. Bom, queria só antes aproveitar aqui e fazer algumas divulgações. Olha, nós vamos ter um grande evento que é a 5ª Semana Paracientífica. Interassistência por meio do Holopensene científico. Isso é importantíssimo, lembrando, a Conscienciologia é uma ciência, a ciência da consciência, e vai ter a participação de várias especialidades através das respectivas ICs, trazendo a sua experiência de pesquisa, de metodologia de pesquisa. Então, ó, só para vocês terem ideia aqui, nós vamos ter a Unicim com a Interparadigmas, nós vamos ter o próprio CAEC com as janelas pesquisísticas conscienciológicas no campus do CAEC, nós vamos ter a APEX com produção científica em proexologia, a reaprendência com a transposição paradidática e o senso comum nas aulas de conscienciologia, nós vamos ter aqui a CIP com ponderações parapsíquicas, a CI de paratecnologia, que vai falar aqui de importâncias, é o Colégio Invisível, né, na verdade, importância interassistencial das técnicas e paratécnicas, a Consecutivos, que vai abordar métodos de pesquisa em serexologia e outros mais. Então está muito rico, é um evento que é transversal a todas as especialidades ICs, 5ª Semana Paracientífica, Interassistência por meio do Holopensene científico. E olha, o legal é ver isso aqui, ó, participação de, praticamente aqui, eu acho que são todas as ICs. Muito bom e coordenado aí pela Unicim. Vale a pena o pessoal se programar. E ela vai ocorrer nos dias 23 de julho até o dia 29 de julho. Então, ó, é uma semana inteira, de segunda a domingo, de atividades, tá? De 23 de julho a 29 de julho, começando na segunda, terminando no domingo. Quero também falar que o léxico de ortopensatas do professor Valdo vai sair uma nova edição ampliada. Então agora vão ter 3 volumes com uma série de ortopensatas que não estavam na outra edição, na primeira edição. Então ele está ainda em pré-venda, o valor de R$ 290. Vale a pena aí você garantir o seu, entrando em contato com a Epígrafe, a livraria aqui dentro do CAEC, o Léxico de Ortopensatas do professor Valdo. Então, corra e garanta o seu. Tá? Nós também gostaríamos aqui de falar que no próximo domingo, a tertúlia matinal, então dia 22 agora de abril, então, próximo domingo, vai ser sobre Serenarium, bastidores multidimensionais do experimento. Especialidade em vexologia, pesquisador, o professor Alexandre Nonato. Vale a pena aí se programar e vir participar. Nós temos aqui também o programa Verbetografia, que tem tanto a versão completa em EAD e a versão semipresencial, então híbrida, né? EAD e presencial. Agora, no segundo semestre, que a primeira já começou, né? Então, o segundo semestre começa dia 2 de agosto e vai até o dia 25 de outubro, a turma em EAD, total em EAD. Então, são 12 módulos com aulas online mais aula em vídeo. E nas aulas online tem o Tira Dúvidas, tá? Uma vez por semana. E no semipresencial também são 12 módulos, vai começar no dia 14 de agosto e vai até dia 6 de novembro, com as aulas presenciais aqui às terças-feiras. Então, olha, não tem desculpa. Para quem é de fora, não pode vir a Foz, tem a aula, a versão completa em EAD, e quem está aqui pode aproveitar também a interação presencial, fazendo semipresencial. Então, verbete, aí a elaboração do verbete, que é um projeto, a Enciclopédia da Conscienciologia, é um projeto da Max Proex, nossa grupal, dentro daquela mesma linha do que a gente estava falando da própria TV Cognópolis, ok?
Rosa, você queria falar? Mas eu queria ver assim, a questão da forma holopensênica, a tratora, por exemplo. Eu levei assim quase 10 anos na confecção do meu livro. Agora eu estou na Unescom, participei fazendo um pouquinho de propaganda, né, da IC. Participei da semana e o livro está numa evolução assim fora de série. Como que uma semana você economiza, por exemplo, 10 anos, né? Então, é interessante essa questão da forma holopensênica tratora. Acontece a mesma coisa com a verbetografia, né? Quando você está imersa, né, nos verbetes. É muito importante isso, porque a forma vai atrair aquela temática que você está contida, né, dentro daquela... Perfeito, ok. Olha, aqui, voltando aos teletertulianos, nós temos uma questão aqui de Foz do Iguaçu, que é o seguinte: principiologia. Página, aqui está falando de 5.606, deve ser 706, né? Acho que erraram aqui no número. Poderia relacionar o princípio do direito universal ao livre pensamento com o tema do verbete? Vamos ver aqui. O princípio... Terceira linha? Ah, não. De baixo para cima? Famosa antepenúltima. O princípio... O pessoal... agora é uma expressão rara, né? Penúltimo, último, antepenúltimo. Ninguém mais fala. Fala assim, segunda linha de baixo para cima. No meu tempo era penúltima. Agora, essas são palavras raras que tem que ser resgatadas, tá? Antepenúltima, penúltima e última, eu acho que ainda vale a pena usar. Princípio do direito universal ao livre pensamento. Bom, eu particularmente é um tema que eu tenho muita afinidade e muito interesse. Eu vejo assim, ó, ela está falando aqui na condição do honorário assistencial. O direito universal do livre, né, como está colocando aqui, do livre pensamento, é a ideia da liberdade de pensamento. A pessoa, liberdade de pensamento é um direito em que as pessoas podem pensionizar o que quiser. É o direito dela. Isso é uma condição social de você permitir isso e não querer dogmatizar, querer doutrinar. A pessoa tem a liberdade. Se ela quer ser fanática, religiosa, é uma liberdade dela. Então, é importante a gente entender primeiro o conceito de liberdade de pensamento enquanto um direito jurídico social. E até a gente pode ampliar um direito evolutivo. Agora, livre pensamento, que é o que está aqui, não é a mesma coisa do que liberdade de pensamento. Livre pensamento é a pessoa que realmente pensa por ela, elabora os seus posicionamentos, não compromissada com nenhuma doutrina, filosofia, teoria e até mesmo os seus posicionamentos anteriores. Então vamos entender bem. Livre pensamento ou livre pensador é aquela pessoa que se posiciona ou elabora os seus posicionamentos, não compromissado ou não dependente necessariamente de filosofia, teoria, ideologia, religião, seja o que for, liderança, grupo ou os seus próprios posicionamentos anteriores. Dentro da conscienciologia, a gente amplia esse conceito. Eu propus um conceito, até tenho artigos sobre isso na revista Consciência, que é o conceito do libero pensene. Por que o libero pensene, então? Porque, a rigor, a pessoa realmente só vai ter maior autonomia, ou pelo menos a real autonomia, uma certa independência, né? Eu sei que a Rosa não gosta do termo independência, né, da ideologia, mas é num aspecto de não impedimento, independência no sentido de não impedimento, com a condição de desperto. Porque a pessoa, quando ainda está influenciada por assediador, ela não é um livre pensador.
ela não tem livre pensamento. O fanático religioso, ele pode ter liberdade de pensamento, mas ele não é livre pensador. Vocês entenderam a diferença? Liberdade de pensamento é o direito. Liberdade de pensamento é o direito. Agora, ser livre pensador, a pessoa não está condicionada, ela não pensa com dogma. E qual é a máxima que representa isso? O princípio da descrença. Não acredite em nada, tenha você suas próprias experiências. É a máxima que regula a condição do livre pensamento e, de uma maneira mais ampla, o libero pensene, que é a visão do livre pensamento com o paradigma consciencial. Então, dentro aqui do contexto do verbete, do honorário evolutivo, eu vejo que a pessoa pensar por ela, que é isso, a síntese, né, do livre pensamento, traz um honorário muito grande, que é justamente a autonomia que a pessoa passa a ter na condução da sua evolução. Então, é a responsabilidade, traz responsabilidade, mas traz também a autonomia na condução da sua evolução. Então, isso é muito sério do ponto de vista evolutivo, essa condição aqui que o Valdo trouxe, do direito universal ao livre pensamento. Eu penso que nós estamos a caminho desse processo, né? Porque dentro de todo o nosso histórico, né, de religião, que a gente sabe que a gente tem, né, de monarquia, de várias coisas, da filosofia, que a gente traz determinados ranços, né, ainda que a gente tem, né? Então, eu, assim, dentro de todo o teu estudo, tu acha que a gente pratica na real a questão do paradigma hoje? Não, né? A gente está... Não, calma. Eu acho que tem, sim, já um nível, tanto é que você já começa a ter na própria Cognópolis gente na condição de desperto. Tudo bem, mas o desperto já é o libero pensene. Agora, veja, não é porque você não está o tempo todo ainda completo que já não tenha a manifestação de livre pensamento e, até certo ponto, comece a ter uma predominância. Então, veja, não é tudo ou nada. Pode ser que em determinado momento você bobeou, pisou na casca da banana e escorregou. Mas tem outros momentos que você está você mesmo, com autonomia, pensando por você. Entende? Isso é livre pensamento. Só que você pode não conseguir mantê-lo. Em determinadas ocasiões, você ainda pensa de maneira... com crença, com dogma, condicionada. Mas você não pode falar que é sempre assim. Não, tudo bem, não estou falando que é sempre. Mas assim, que para manter isso aí precisa ter uma ortopensenalidade muito eu acho que o alto nosso nível. Saldo, Terezinha, enquanto CCCI, é para mais. Eu acho que tem Senão a gente não conseguiria chegar nisso que a gente está aqui. Que é isso? Lógico, tem patamares. Não é o ideal, tá? Mas o saldo para mim é positivo. Tem patamares. Ali pela escala evolutiva já indica esses patamares de liberdade. Tem um verbete do professor Valdo que é liberdade interior. Oi? Um verbete do professor Valdo que é liberdade interior. Que eu acho que é bem importante para entender tudo isso que você está falando também. Complementa tudo isso que você está falando. Agora, veja, eu considero que o real mesmo, para valer em alto nível, libero pensene, quer dizer, ele só ocorre mesmo, o livre pensador só ocorre para valer no desperto. No desperto ele alcançou isso. Eu acho que é só um patamar. Hã? Eu acho que é só um patamar. Não, mas é isso que eu estou falando, mínimo. O mínimo. O mínimo, para começar, o real. Para começar. Esse é o desperto. Agora, aí depois você vai ampliando. Mas se você já tem autonomia, na variável de livre, ele já é, que o desperto ele não está condicionado. Agora, você tem um ali que eu acho muito interessante que o Valdo colocou na escala evolutiva, que é teleguiado autocrítico. Eu acho muito interessante ele ter colocado na terminologia da escala, né, do nível, do patamar evolutivo, o autocrítico. Porque teleguiado, o médium, qualquer médium é teleguiado. E pode estar teleguiado por assediador. O autocrítico, a pessoa puxa para si a responsabilidade do que ela permite ou não.
Passa pelo crivo dela, né? Se você não falar no microfone... Passa pelo crivo dela, aquilo então, que ela vai se pronunciar. Puxa a responsabilidade e a pessoa é que tem que controlar o processo. Por isso o autocrítico. Então ele é teleguiado, mas ele é autocrítico. E aí sim, você vai ampliando, mas eu vejo que amplia muito mais o discernimento, porque uma vez que já não tem mais a influência, aquele patamar mínimo já é uma referência, que é o desperto. Eu acho que o desperto é um marco, é o primeiro marco, né? Porque antes dele a gente está coartado pelo éter e alto da série. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para caminhar. Não, né? Se você pensar a evolução, tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Porque tem um ortopensador do Roosevelt que ele diz assim, a rigor, somente a CL não tem mais psicopatologias, porque ela já dispensou o psicossoma. Até a gente chegar lá, a gente ainda carrega o psicossoma. Então, o serenão então, assim, tem trafar. Tem, o mega trafar, o derradeiro do serenão, é ele não ter compreensão galáctica que o ACL tem. Então, ele ainda tem trafal, pelo menos, né? Tem. Rosa, então, seguindo nesta linha, está funcionando? Tá. Seguindo nesta linha que a Rosa trouxe, se nós pensarmos no Líbero Pensene, durante o dia, então a gente pode ter pitadas de Líbero Pensene, que são pitadas de desperdicidade. Momentos de Líbero Pensene, não é pitada da ideia que o Líbero Pensene foi inserido em você. Não, isso é seu. Momentos em que você manifesta por você. Você não está tendo influência, nada. Influência você até pode ter, mas você que decide. Você está livre de dogma, de qualquer compromisso. Eu tenho que pensar, eu não tenho que ter compromisso nem com a Conscienciologia. Isso é Líbero Pensene. Tem que ter compromisso com ninguém, nem com o amparador. Não interessa. Agora, eu posso chegar a concluir que estou de acordo, aí é outra coisa. Mas é você. Isso que tem que ter claro. É você, em última instância. Entende? Sim, eu não tenho que ter compromisso com nada. Compromisso com os meus princípios, a minha filosofia. Esse é o egoísmo positivo, entende? Agora, eu vou considerar tudo que eu acho melhor isso, eu vou estar nisso daqui, pronto. Sim, você tem pilares, né? Agora, eu não sou obrigado, essa é que é a diferença. Sim. Eu não sou condicionado com nada, não interessa. Não posso estar condicionado a grupo, a ideologia, a filosofia, a ciência que for, a linha teórica que for, eu tenho que ter liberdade para decidir. Ó. Agora, eu posso decidir que não, esse aqui para mim é o melhor, é isso aí. Mas daí traz a responsabilidade, que daí no que você fala aí, é que traz a responsabilidade para você e assumir isso dentro do processo evolutivo. Dois conceitos são diretamente proporcionais, liberdade e responsabilidade. Quanto maior a sua liberdade, maior a sua responsabilidade. Isso é até admitido dentro dos estudos de moral ou de ética. Quando você vai fazer um julgamento no próprio direito, se a pessoa ela não teve liberdade de ação, exime-se a responsabilidade dela. Por exemplo, um gerente de banco, tem lá um assaltante, põe uma arma na cabeça dele e exige que abra o cofre do banco. Ele não teve liberdade de ação, ou era aquilo ou ele morria. Então, isso é um dos critérios para você fazer julgamento moral. Liberdade e responsabilidade são duas forças que estão diretamente proporcionais. Quanto maior a sua liberdade, maior a sua responsabilidade. Eu só queria aproveitar e contrariar, eu acho que é o contrário que você falou. Porque se a pessoa tivesse, na nossa condição, depois de curso intermissivo... Que você se fala eu ou ela? Não, o que você colocou. Tá. Você colocou que da maioria de nós tem pitadas dessa condição. Sim. E eu discordo, eu acho que é o contrário. Eu acho que pode ter pitadas da exceção dessa condição. Porque imagina, fez curso intermissivo, a gente está mexendo com criticidade, você está buscando ser desperto. Desperta, desassediado permanente total em todas as condições. Então deve estar cheio de disperso, né? Desassediado permanente. Então você não pode dizer que é o contrário. Na verdade, a maioria está buscando de estar permanentemente nessa condição de liberdade de pensamento. Em algumas pitadas a pessoa não sustenta. É o contrário. Alguns momentos ela não sustenta. Tem até um não, aí depende do patamar que está a pessoa. Tem o professor Valdo que explica esses episódios aí, que é o parênteses patológicos. Sim, que a pessoa vai extrapolando. A gente está no esforço de melhoria, mas de vez em quando a gente cai. Eu acho que esse verbete é muito bom também da gente entender. Então, André, está correto o que você falou, mas depende do patamar onde está a pessoa, né? A gente está num grupo aí de 2.000 pessoas. Mas vamos olhar o saldo do grupo.
eu acho que o grupo já está começando a ter um nível melhor. Ainda está cheio de patologia. Estamos chegando mais próximo de uma diversidade, de um nível mais... Mas veja só, é que às vezes a gente está no 51%. Sendo 51%, já é melhor, cai no que ele falou, entende? Poderia, não estamos nos 70% nem nos 80%, mas nos 51% acho que está. Se não, primeiro, ou o grupo não manteria coesão, perfeito, não conseguiria se manter, ou seria um grupo patológico, uma gangue, um grupo de mafiosos, uma milícia, a milícia cognopolitana. Não é. Nós somos um grupo de assistência, estamos querendo ter a questão da descrença, querendo fazer com que as pessoas evoluam, está todo mundo se esforçando, está fazendo TENEX. Será que o nosso saldo não é pelo menos 51%? Gente... Rosa, como é o nome daquela palavra? Naquela ideia muito de ficar mal sapão que é ficar só se diminuindo. Não é por aí. Também não é se achar o máximo, mas é ser frio. No meu processo, olhando para mim, que é mais lógico supor, é que o saldo é positivo. Veja, nós acabamos de inaugurar uma TV. Será que o nosso saldo negativo seria para ele? Nós não inauguramos uma TV para fazer controle de massa, manipulação, passar uma ideologia, não foi nada disso. É uma TV que surge para fazer assistência. Uhum. Como é o nome daquela palavra? Me ajudem a lembrar. Quando você sai de uma condição e busca chegar numa outra condição. Tem um nome específico para essa palavra que o professor Valdo até ele trouxe. Se você gostaria de entender mais sobre o serenão, a serenologia, procure agir como ele. Tem uma palavra sobre que não é a mudança de patamar. O que eu queria trazer, é que o André está correto no sentido dos 51%, é isso, é os nossos momentos de desperdicidade. Mas sim, concordo. Acho que estamos a 51%, sim, mais próximos de um grupo bem mais positivo. O que predomina é isso. Você queria falar? Ok. É o mega nível. É o mega nível. Mega nível da consciência. É esse verbete mesmo que ela está querendo lembrar. Mega nível da consciência. Pode ser isso daí. Ok. Continuando então aqui. Agora uma questão de São Paulo. Poderia expandir a técnica da paracirurgia holopensênica? Olha, eu não sei se ele escreveu alguma coisa específica, Rosa, talvez você possa falar. Agora, o que eu entendo aqui, a minha interpretação, que ocorreu quando eu li aqui no verbete, o que me ocorre é o exemplo da Heubex. A Heubex, até certo ponto, nos locais de atuação, ocorre uma paracirurgia holopensênica, dentro daquele holopensene mais sério do ambiente extrafísico, paratroposférico. Mas eu lembro também, há muitos anos, lá no Rio de Janeiro ainda, na época que o IPC era na Glória, o Valdo estava conversando com uma pessoa que era voluntária, e essa pessoa, ela é de uma etnia, e é uma etnia que é muito antiga, né? Atuante até hoje, e é muito antiga. E tem, junto com essa etnia, o processo cultural e o processo religioso junto. E a pessoa estava consciente da condição evolutiva dela, estava questionando por que ela teve que ainda nascer num grupo dentro daquela etnia, com processo ideológico, religioso, o holopensene muito sério. E ele perguntou como é que se sai, como é que isso começa a ser desmontado. E ele falou, quando começa a ter a cisão. A ter a cisão. Cisão. Então começa a ter a cisão, aquilo já é um caminho para começar a desmontar aquela condição, aquele holopensene, aquele processo de grupo mais patológico dentro de uma interprisão e tal. Começa a ver. E aí você começa a entender os maxidissidentes também, né? Que é a cisão, desdobramento, maxidissidência, nesse caso do patológico, que começa a ser uma forma de quebrar. Então, são algumas associações que eu fiz aqui da técnica da paracirurgia holopensênica. Agora, é claro que aí o Valdo pode ter trazido aí um conceito mais específico, eu particularmente não saberia responder, não sei se alguém aqui gostaria de falar, tá certo? Paradoxologia. Poderia comentar o paradoxo do montante de ganhos evolutivos
angariados nas atividades cosmoéticas não remuneradas, eu acho muito interessante isso, né? Porque a questão de você ter realmente muitos ganhos a partir de algo que você está fazendo de maneira gratuita. Esse é um exemplo. Eu acabei de vir da Alemanha, fui fazer um curso lá, dar um curso lá, sobre cosmovisão maxproexológica. Eu tive uma série de ganhos, não ganhei nada para ir, pelo contrário, até ajudei a viabilizar o curso lá para ir. Mas eu tive uma série de ganhos, um deles, reencontros de destino. Para mim, o mais sério foram as pessoas que eu reencontrei no curso, lá em Nuremberg, na Alemanha. Não eram os amigos de vocês nazistas, não. Esse aí eu deixo para vocês. Mas as pessoas que eu encontrei lá agora, estive lá, iniciozinho agora de abril eu estava lá, final de março, início de abril. Então, eu reencontrei pessoas. Isso aí não tem preço. Isso, para mim, é um ganho de uma atividade não remunerada, que foi de assistência, e, particularmente, eu nem vejo como um paradoxo. Para mim é tão coerente isso, né, no sentido, é tão claro e tal. Então, tem muito isso. Reencontro de destino é um exemplo de atividade de assistência que você faz e, às vezes, reencontra as pessoas. Um outro exemplo que eu posso trazer, quando a gente fundou a Apex, no primeiro ano, eu fiz 3 itinerâncias. Nas 3 itinerâncias foi Rio, São Paulo e Curitiba. Em todas elas eu ganhei um livro de alguém, ou de voluntário ou de aluno. Vinha alguém e me trazia um livro, em todas as 3. Eu fiz 3 no primeiro ano da Apex, nas 3 eu ganhei livro. Então veja, eu não estava dando curso para ganhar livro, tá? Mas veio. Então isso acontece. Estou falando algo bem objetivo, mas acontece. Você não espera às vezes, mas... Agora, nós estamos caminhando aqui para concluir. Eu queria concluir com uma ideia que a gente trabalha muito, a gente pode até falar como uma pensata dentro da Apex, que uma vez me veio dentro de uma dinâmica lá da Apex, né? Veio a inspiração e a gente usa muito. E eu acho que tem tudo a ver aqui com o honorário evolutivo. Eu queria fechar com essa pensata que a gente usa muito lá na Apex. A melhor recompensa para um trabalho bem feito é um trabalho ainda maior. Acho que fica muito claro isso. Esse é o melhor honorário evolutivo, então. O melhor honorário evolutivo é, por um trabalho que você fez de assistência bem feito, é receber um trabalho ainda maior, ou seja, uma responsabilidade, um desafio ainda maior. Até certo ponto isso é um paradoxo também. Então, o seu honorário evolutivo é receber um trabalho maior daquilo que você fez bem feito. Isso, do ponto de vista da ProEx, é muito importante para a gente pensar e refletir. Sempre tem assistência a ser feita. Gente, gostaria então de agradecer aqui, a começar pelo paraverbetógrafo, professor Zéfiro, professor Valdo, né, que realmente escreveu esse verbete, né? A nossa gratidão não é só, obviamente, por esse verbete, por tudo que ele fez e impactou a vida de todos nós aqui, né? E colocou aí, vamos dizer assim, uma orientação, um norte de tudo que a gente está realizando. Então, obviamente, os meus agradecimentos, que o professor Valdo, em particular, eu tenho como um amigo, uma amizade, né, maior, que eu tenho um amigo íntimo mesmo, muitos anos de convivência com ele mais diretamente, né, de conviver na casa dele também e trabalhar mais diretamente com ele. Tive essa oportunidade e sempre para mim foi um grande, talvez o maior aporte que eu tive nessa vida. Então eu quero deixar aqui público o meu agradecimento por tudo que ele fez para todos nós, né, enquanto Max ProEx. Quero agradecer então aqui a equipe de suporte técnico, o professor Djalma, que está aí, a professora Patrícia, agradecer a equipe da Enciclosapiens, o professor Chataloff, o professor Eucádio, a professora Rosa, que está especialmente hoje, a professora Terezinha também. Quero agradecer aos tertulianos e tertulianas
que aqui estiveram presentes, participando, agradecer aos teletertulianos e teletertulianas que nos assistiram, que enviaram questionamentos e, obviamente, agradecer mais uma vez aos amparadores extrafísicos que ajudaram nesta tertúlia. Muito obrigado, vamos então às nossas divulgações e até a próxima. Alô? Ok? Obrigada, professor Loche. As pontuações da tertúlia de hoje foram 25 assinaturas no livro de presença, 22 participações presenciais e 19 perguntas online. Nós faremos 5 convites. O André Chataloff, concurso de campo Pangrafologia Verbetológica. A Marilza, concurso CPC. O Marcelo Silva, com acoplamentário Megafraternologia, a Adriane, com autorreeducação consciencial, e a Rosane, com a CP2 CEPAT. Boa tarde. Boa tarde. Alô, alô. Boa tarde a todos e todas. Em nome da Enciclosapiens, que é a Associação Internacional da Enciclopédia Conscienciológica, venho vos convidar para participar do curso de campo Pangráfico com aplicação da técnica das 3 cadeiras. Essa será a 5ª edição, acontecerá no dia 25 a 27 de maio. O local vai ser aqui ao lado do CAEC, no Mabu Interlúdio. O curso de campo Pangrafologia Verbetológica, ele é fundamentado na pangrafia. O que é pangrafia? É o emprego simultâneo de todas as modalidades de parapercepções possíveis no registro polifenomênico, multímodo, multidimensional, abrangente e sofisticado das ideias relativas de ponta. Então, isso depende do teu alto esforço, do seu empenho quanto ao uso cosmoético do parapsiquismo. Como que vai ser feito nesse curso? Nós teremos campos. O primeiro é um campo pangráfico, onde tem esse momento de reflexão. Você vai ao colchonete, há uma energização por epicons, vai ter um período aí que vai ser feito a escrita, papel e caneta. Num segundo momento, vai ter um campo verbetográfico, que é para digitação, você esmiuçar aquelas ideias e passar de forma técnica no computador, e assim vai. Com o uso, a preceptoria da Enciclosapiens. Então, a pangrafia, o amparador extrafísico, ele vai inspirar as suas ideias, ele vai ajudar a potencializar esse trabalho. Para mais informações, podemos acessar www.enciclosapiens.org ou também aqui pelo CAEC 4521021499. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética, que acontecerá na Juriscons agora em maio. O primeiro módulo será de 18 a 20 de maio, o segundo módulo de 14 a 15 de julho de 2018. O curso oferece recursos técnicos, ambiente otimizado e atividades práticas para a elaboração e aperfeiçoamento do Código Pessoal do Cosmoético, CPC, com auxílio e acompanhamento da equipe docente. Os benefícios: autoposicionamento quanto à cosmoética pessoal, redução das autocorrupções e ampliação do autodesassédio, expansão da interassistencialidade, os tópicos, técnicas de elaboração e atualização do CPC, valores reais e valores idealizados, autonomia moral, interação CPC, autodisperticidade. O objetivo principal do Código Pessoal de Cosmoética é fazer você superar o seu mega trafar. Professor Valdo Vieira. As vagas são limitadas, são apenas 10 vagas na turma, e conta com a professora Cristina Aracaque e o professor Roberto Almeida. Informações maiores, e-mail juriscons@juriscom.org e o telefone 45 99 111 6263. Muito obrigada a todos.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los a participar do acoplamentar da Mega Fraternologia. Esse acoplamentar vai ocorrer esse final de semana, dia 20, 21 e 22 de abril, aqui no CAEC, Foz do Iguaçu, e ele é um acoplamentar que você vai fazer assim, não só o curso acoplamentar que envolve a clarividência e os experimentos dentro do laboratório, como uma série de atividades que vão reforçar o Mater Pensei na reflexão e discussão do tema da Mega Fraternologia. Então você vai poder vivenciar a técnica da paragratidão, mental somática autorrefletida, a técnica do Mega Fraterno Duto e também ter um experimento mais curto da dinâmica da Mega Fraternologia durante alguns horários no auditório. Então você que quer experimentar a clarividência, desenvolver o seu parapsiquismo e ao mesmo tempo experimentar esse holopensene da Mega Fraternidade, venha participar com a gente 20, 21 e 22 de abril, esse final de semana, aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado. Olá pessoal, meu boa tarde a todos. A Reaprendência convida para o curso Autorreeducação Consciencial, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, na sede da Reaprendência, nos dias 12 e 13 de maio de 2018, é um final de semana, sábado e domingo. Então, esse curso, ele objetiva instrumentalizar o participante nos processos de autorreeducação consciencial, com base na inteligência evolutiva, visando reciclagens intraconscienciais mais eficientes. Os professores do curso são os professores Rui Bueno e o professor William Klein. E como pré-requisito, é preciso de um curso de entrada de Conscienciologia. Então, o curso vai acontecer na sede da Reaprendência aqui em Foz do Iguaçu, repetindo nos dias 12 e 13 de maio. Muito obrigada, aguardamos vocês lá. Boa tarde a todos. Meu primeiro convite vai para os teletertulianos que querem aprender e praticar mais a projeção lúcida. O IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, vai realizar a partir do próximo domingo o CEPAD, o curso de Projeciologia à Distância. E esse é um convite especial para aquelas pessoas que querem fazer o curso e que não têm uma base física próxima, porque ele é um curso online. Então, nesse curso ele é formado por 10 módulos que serão ministrados com aulas presenciais durante 5 finais de semana, a partir desse próximo final de semana. Então, quem tiver interesse pode entrar no site www.ipc.org/EAD e fazer a sua inscrição. O curso ele conta com material técnico, onde os alunos vão poder acessar as aulas tantas vezes quantos quiserem e vão poder participar também de um experimento conjunto chamado Fly-In, onde vão poder praticar durante o curso a projeção lúcida. E o segundo convite é sobre o ECP2, o curso Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2. O curso ele é formado por 3 dias de imersão, no qual são realizados 2 campos multidimensionais que permitem a manifestação dos atributos do mental soma. Nós temos várias turmas que estão agendadas, vou falar as próximas turmas aí. A primeira turma que a gente tem no calendário vai ser realizada em Porto Alegre, entre os dias 14 e 18 de março, com o EPICOM, esse já foi. Em Porto Alegre, nos dias 18 a 20 de maio, com o EPICOM Amin Lascani. A próxima turma depois dessa vai ser no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 10 de junho, com o EPICOM Marcelo Silva. Depois nós vamos ter em São Paulo, nos dias 8 a 10 de junho também, com o EPICOM Alexandre Nonato. E em Curitiba, entre os dias 29 de junho e 1º de julho, com a EPICOM Cristiane Ferraro. Obrigada, boa tarde. Para amanhã nós teremos o verbete Desenredamento, a especialidade é Conviviologia e também é mais um verbete do professor Valdo Vieira que será debatido aqui com os presentes e os teletertulianos também. Obrigada a todos pela participação. Consciência, Consciex, e tenham uma boa tarde.